Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é terça-feira, Semana Santa. O Evangelho de hoje encontra-se no capítulo 13 de São João, um texto conhecido de todos nós. Na última ceia, Jesus diz: alguém, um de vós vai me trair. Então, São Pedro, sempre o líder, sempre aquele que toma a palavra, diz: Senhor, eu não te trairei, eu não te abandonarei. Então Jesus diz a Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me trair. Porém, Pedro, de maneira muito incisiva, dizia: não, Senhor, eu não vou te trair. Pedro é uma das figuras seguramente mais belas, uma das figuras mais contestáveis, uma das figuras mais polêmicas de todo o Evangelho. Por isso, agora é Semana Santa, vamos meditar um pouco sobre São Pedro. Muito mais do que começamos a partir deste Evangelho que diz que Pedro iria trair Jesus, vamos ver um pouco a história de Pedro. Pedro era um pescador, uma pessoa que tinha esposa, uma pessoa que possivelmente tinha filhos, que tinha o seu trabalho. De repente, quando ele se encontrou com Jesus, ele deixou tudo para seguir Jesus, um grande ato de fé. Eu penso que Jesus escolheu Pedro porque no momento da pesca milagrosa, Jesus falou para Pedro: Pedro, lance as suas redes. Em um local que não havia peixes, Pedro teve a ousadia de lançar as redes. E não havia peixes, segundo os conceitos humanos, mas o milagre aconteceu e uma grande pesca milagrosa foi realizada no meio deles. E aí começa uma grande aventura do seguimento de Jesus. Pedro se tornou um dos 3 discípulos prediletos de Jesus. Nos momentos de grande intimidade com Jesus, era Pedro, João e Tiago. Porém, algumas pessoas pensam que a vida de Pedro foi fácil, que a vida de Pedro foi apenas prazer, que a vida de Pedro foi apenas intimidade com Jesus. Pedro teve uma vida de muitos problemas. Pedro foi uma pessoa que ouviu boas e certa vez duras palavras de Jesus. Quando Pedro estava no Monte Tabor com Jesus, alegre, feliz por aquele lugar, Pedro foi muito humilde e disse: Senhor, é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Qual foi o erro de Pedro? Pedro não se incluiu, Pedro não pensou nele. Porém, uma voz do céu dizia que Pedro não sabia aquilo que estava falando. E a história continua. Nós sabemos que quando Jesus estava para ser morto, num dos últimos momentos da vida de Cristo, Jesus estava sendo morto, preso, de repente Pedro tirou a sua espada e, tirando a sua espada, cortou a orelha daquele funcionário romano. E Jesus disse: Pedro, guarde a sua espada na bainha, porque se eu quisesse ser defendido por pessoas da terra, eu faria isso, os meus anjos do céu me defenderiam. Certa vez Jesus disse a Pedro: Pedro, disse a Simão: Simão, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, igreja una, santa, católica e apostólica. E Pedro se tornou o primeiro papa, nós conhecemos a história. Porém, Jesus disse: Pedro, disse aos apóstolos, o Filho do Homem vai sofrer, vai ser traído, vai ser humilhado, vai ser crucificado. E Pedro disse: não, Senhor, tu não irás ser crucificado, nós não vamos deixar. Então, naquele momento, Pedro ouviu uma das palavras mais duras que um amigo, que alguém pode ouvir. Jesus disse a Pedro: afasta-te de mim, Satanás. Pedro teve muitos momentos de contrariedades onde ele não entendeu Jesus. O Evangelho de hoje talvez seja o último momento, seja o último passo de contrariedade em relação ao conhecimento e a ideia que Pedro tinha que Jesus deveria realizar e ser, e aquilo que de fato Jesus era. Na última ceia, Pedro disse a Jesus: Senhor, não lave apenas os meus pés. Se é preciso que... Interessante, o texto começa de uma forma diferente. Jesus lavando os pés de cada um dos discípulos, Pedro foi muito humilde e disse: Senhor, não és tu que deve lavar os meus pés, eu devo lavar os teus pés. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo.
E Pedro continuou sendo humilde e disse: Senhor, então não lava apenas os pés, lava o corpo inteiro. E Jesus disse a Pedro: Pedro, quem já tomou banho não precisa se lavar de novo. Outra vez, Pedro, de certa forma, é corrigido, humilhado por Jesus. Pedro, de fato, não entendia Jesus. Qual foi o erro de Pedro? Quais foram os erros de Pedro? Onde que Pedro estava errado? Por que Pedro foi tantas vezes corrigido por Jesus? Eu penso que este é um ensinamento para a nossa vida. Pedro queria ensinar a Deus. Pedro queria dizer a Deus aquilo que ele deveria fazer. Pedro queria ser o professor, o mestre de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, outro erro de Pedro. Pedro queria amar tanto a Jesus que Pedro não se deixava amar por ele. Sabe a primeira coisa que Deus espera de você? Sabe a primeira coisa que Deus espera de mim? Eu tenho certeza que você não vai acertar. A primeira coisa que Deus espera de você é que você se deixe amar por Ele. Deus, Ele não quer que você comece amando, trabalhando para Ele, servindo, ajudando, sendo pessoa boa. Não, tudo isso é consequência. Primeira coisa que Deus espera de você, deixe-se amar por Ele. Não tenha medo de Jesus. Papa Bento XVI, certa vez, diz: Deus não tira nada daquilo que a gente tem de bom. Ao contrário, Ele dá coisas ainda maiores. Primeira lição: deixe-se amar por Deus. Não tenha medo do amor de Deus. Diga a Deus: Senhor, me ame, cuide de mim. Segunda grande lição: não queira ensinar a Deus. Não queira mudar a realidade naquilo que nós não podemos mudar. Acredite, Deus, Ele é sábio. Tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que Ele realiza e permite, porque isso é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Que durante toda esta Semana Santa, através do exemplo de Pedro, nós aprendemos, ou nós possamos aprender, que nós não devemos ensinar a Deus aquilo que Ele deve fazer. E, primeiramente, que nós devemos nos deixar amar por Ele. Que São Pedro nos ensine e nos ajude a sermos pessoas melhores e mais íntimas de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, por intercessão de São Pedro, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.